Pode ir? Já começou? Pode ir. Oi, bom dia. Tá ouvindo? Eu tô aqui com a Maria e a gente tá iniciando mais um programa falando da palavra. E a gente vai fazer uma perguntinha pra Maria. Maria, você acha que é importante a comunicação de Jesus para ele realizar o propósito dele na Terra? Você acha que é importante? Pode falar mais um pouco? Eu não sei se as coisas certas. Eu fui ensinada com a minha mãe, né? E o que eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus, muito grata pelo ato que você respira, por tudo. Todos os dias que eu saio para trabalhar, eu sempre saio dizendo muito obrigada, meu pai. Obrigada por tudo. Quando eu coloco o pé no serviço, eu falo assim, obrigada. Cuida de mim, cuida do meu filho. Às vezes as pessoas falam assim, você, porque meu filho mora sozinho, sempre tem medo de acontecer alguma coisa, porque eu já conversei com Deus e ele está nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor. Então eu sou muito grata a tudo. Eu acredito muito na palavra de Deus. E mesmo também, porque nessa pandemia, vejo que as pessoas têm dificuldade, sempre eu nunca passei dificuldade. Eu pude ajudar as pessoas. Então tem muitas pessoas que dizem assim como aquele tempero. Respira através dele, tu vai acreditar em gente. É isso. Obrigada, Maria, pela sua participação. Tá bom? Obrigada, senhora. Gente, essa foi a resposta da Maria, tá bom? A gente vai atravessar aqui a rua pra ir lá pra dentro. Já vai falando da palavra. Cuidado aí. A gente vai entrando aqui pra dentro. Agora eu vou entregar vocês pra Sara, pra ela iniciar mais um falando da palavra. Vamos começar agora. Oi gente, tudo bem? Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Nós estamos aqui, eu e a Kathleen, para entrevistar o meu tio Felipe, que é o presbítero Felipe aqui da nossa igreja. O senhor tá bem? Eu tô bem, e vocês? Eu tô bem. A gente tá bem. Tomei café, tô bem. Hoje a gente quer te perguntar o seguinte, o tema de hoje é importante a comunicação para Jesus realizar o propósito dele aqui na Terra? Primeiramente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Bom, comunicação é algo bem interessante, porque nós somos criados para nos comunicar. Quando Deus criou o homem, vamos começar lá no começo, Deus criou o homem para uma comunicação, para comunicar para o homem, basicamente comunicação. Quando você se relaciona com alguém, você não se relaciona com a pessoa por telepatia, né? Você entra na frente do outro, né? Assisti um filme uma vez, não lembro qual que era, acho que era O Juiz. Antigo isso aqui, quem é adolescente não vai saber que é isso não. Sylvester Stallone, não vai lembrar disso aí. A gente não sabe mesmo não. Aí ela é tão moderna que tudo que eles fazem, eles colocavam um chip assim na cabeça e falavam tudo com telepatia, né? Querendo quebrar a comunicação. Mas comunicação é uma coisa que não é gerada do homem, é que Deus deu ao homem.
Então todos nós nos comunicamos, todos nós falamos, todos nós precisamos passar uma ideia, precisamos falar, mostrar para outra pessoa o que nós sentimos, o que nós queremos. Então Jesus tinha essa necessidade no seu ministério. Ele precisava falar para as pessoas o porquê ele estava aqui. Ele não só veio morrer na cruz, não só isso, porque senão ele viria, morreria na cruz e ia embora. Não, ele passou muito tempo na terra exatamente para comunicar alguma coisa. Então, quando ele veio comunicar a sua obra, quando ele veio comunicar o seu ministério, o que ele queria do relacionamento verdadeiro de Deus para o homem, então ele precisava passar isso para as pessoas. E essa necessidade de passar uma mensagem passa pela comunicação, né? Então o que é comunicação? Comunicação é você gera uma mensagem num ponto A e ela precisa chegar ao ponto B com o mesmo sentido. Então quem gera a mensagem precisa passar a mensagem para o seu objetivo de forma com que o objetivo a compreenda. Deu para entender? Sim, deu para entender. Sim. É que eu falo complicado. Então, por exemplo, a Catherine quer passar uma ideia para a Sara. Então isso é comunicação. Mas a comunicação só se estabelece não quando o outro escuta, mas quando o outro entende. Então essa é a grande sacada da comunicação. Jesus foi o maior comunicador que já existiu. Porque das coisas mais simples, as coisas mais complicadas, ele sempre conseguiu comunicar de forma simples. Por exemplo, ninguém no Sermão da Montanha tinha ninguém com bloco de anotação, né? Não tinha ninguém gravando áudio, mas todo mundo saiu do Sermão da Montanha sabendo exatamente cada palavra que Jesus falou, porque ele sabia comunicar. Então, a importância da comunicação no ministério de Jesus era essencial. Porque se ele não soubesse comunicar corretamente, nós hoje não teríamos o Evangelho. Porque nós só recebemos o Evangelho porque ele sabia comunicar de forma eficiente. Essa é a grande importância da comunicação no ministério dele. Amém. E qual que era a maneira que Jesus se comunicava, presbítero? Bom, aí é uma pergunta bem abrangente, né? Nossa, vamos lá. Como Jesus se comunicava? Jesus ele tinha um conhecimento de comunicação muito superior ao tempo dele, óbvio, né? Jesus. Mas assim, ele usava de várias formas. A forma mais usual dele, a forma que ele mais usou, foi uma comunicação interpessoal, aquela de pessoa para pessoa. Se você pegar, por exemplo, a forma mais clara disso foi no poço, quando ele falou com a mulher samaritana. Porque ele não usou nenhuma ferramenta para se comunicar com ela, ele simplesmente conversou com ela. E essa era a forma que ele mais usava para se comunicar com as pessoas. Outras formas que ele usava, por exemplo, Jesus ele tinha até técnicas de áudio, ele tinha técnicas de reverberação. Jesus era incrível. Se você pegar fundamentos de comunicação, Jesus tinha todos. Então ele usava várias formas, a forma falada, a forma de gesticulação também, a forma que ele se portava dizia muito sobre ele, porque ele se comportava de uma forma onde as pessoas enxergavam a autoridade dele mesmo quando ele não abria a boca. Então comunicação não é só falar, comunicação também é se portar, comunicação também é você falar com as suas atitudes. Então Jesus usava muitos meios de se comunicar, mas o que ele mais usava, o que era mais eficiente, era o boca a boca, era chegar na pessoa, olho no olho e falar. Ele sabia se fazer ser entendido. E qual era a linguagem que ele usava para se comunicar? Se eu colocar de forma simples, mas específica, dá uma... Como fala? Ai, Jesus Cristo. Dá uma destrinchada pra gente entender melhor, né? Porque antigamente a gente não andava com Jesus. O Senhor é mestre, né? Vai ajudar a gente. Estou falando essa entrevista. Eu não. Não, mas tem que atropelar as entrevistas, tem jeito. Jesus, ele falava muito bem porque Jesus veio cumprir muitas coisas de uma vez só. Ele veio fazer muitas coisas de uma vez só. E Jesus tinha nele todos os ministérios que a igreja tem. Então, e ele era reconhecido de várias formas. Se você pegar a palavra, tudo que ele profetizava sobre Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o Príncipe da Paz, o maravilhoso conselheiro. Então ele tinha vários nomes, vários ministérios reconhecidos dele. Mas o que mais ele usou, o que ele mais foi reconhecido, foi o ministério de mestre. E
e sendo o mestre, ele sabia falar em detalhes. Então ele era muito detalhista na forma de passar a informação para as pessoas, porque ele sabia que ele não só conversava, mas ele ensinava. Então ele tinha que ser muito detalhista na hora de passar. Então vamos falar, por exemplo, quando ele falou com a mulher samaritana, ele enxergava na mulher e ele via algumas características dela, não só do que ela vivia, mas do que ela mostrava na conversa. Quando você, se você lê de forma correta aquele texto, e se você assistir, fazer uma propaganda aqui, assista a série The Chosen. Assista a série The Chosen, baixa o aplicativo, entra no site e assista. The Chosen mostra muito bem essa conversa dos dois. Não foi uma conversa legal, não foi uma conversa amigável, foi uma conversa pesada, foi uma conversa punk, porque Jesus falava e ela rebatia, e ele ia de novo e ela vinha. Foi quase uma conversa do começo até um pouco do final da conversa, tipo Deus conversando com um taco de beisebol na mão, né? E pai, e Jesus não amolecia, e ela também não, porque tinha um coração duro, e o negócio era pesado. E ela vinha, quando ele falava com ela, ela rebatia, porque ela não aceitava aquele conceito, ela não aceitava aquelas informações, porque ela se prendia, ela se fechava completamente, porque ela sofreu muito no passado, com acusação, com preconceito. Então ela aprendeu a se fechar do mundo e não aceitar absolutamente nada que vinha de fora. Tudo que ela aceitava era dela própria. Então ela era muito fechada, e Jesus tentava entrar e não conseguia, porque ela não deixava. Até que na conversa, na comunicação, ele conseguiu desenvolver uma conversa diferente, verdadeira. Ele começou a enxergar nela pontos onde ele poderia entrar. Então ele foi desenvolvendo uma conversa para ele conseguir achar um ponto de pressão, para poder chegar nela e falar assim: agora eu consigo falar com você. E aí você vê no final da conversa, quando a conversa está terminando, que ele consegue passar, ele não quebra toda a barreira, mas ele consegue achar um lugar para ele passar. Porque Jesus, ele não é daquele que chega chutando a porta, ele é aquele que chega com muita educação, com muito amor, é daquele que, porque se Jesus ele conversa chutando a porta, muito facilmente você poderia até expulsá-lo depois, mas ele entra com tanto amor que quando ele entra você fala assim: nossa, que bom que você entrou. Né? E ele sabe conversar desse jeito, ele sabe falar desse jeito. Então, quando Jesus ele vai falando com as pessoas no cara a cara, no tete a tete, é exatamente isso. Porque comunicação eu emito uma mensagem, a pessoa precisa compreender a mensagem, mas eu preciso receber de volta um feedback, eu preciso receber uma resposta novamente. Por isso que ele sempre focou em conversar com as pessoas, porque ele não queria só falar, ele queria também receber. Então ele queria uma resposta das pessoas, então ele sempre focou muito nesse de falar com as pessoas. É claro que ele não conseguia fazer com todo mundo, porque todo mundo queria ouvir Jesus. Então você vê que, por exemplo, quando ele tem a multiplicação, tinha mais de 5.000 homens, só homens. Nós poderíamos imaginar que teria ali umas 10.000 pessoas. Como ele ia falar tete a tete com todo mundo? Não havia possibilidade. Mas ele sempre focava dessa forma, então ele queria sempre falar de um jeito na qual ele teria a resposta para si. E com a resposta ele conseguia desenvolver um relacionamento com a pessoa. Porque basicamente a comunicação de Jesus é para finalizar em um relacionamento. Não é só uma mensagem passada, é um relacionamento. Então, sabe quando você quer fazer amizade com alguém, e você fala: o que eu falo com ele, o que eu falo com ela para conseguir? Jesus é assim também. Ele fica buscando assunto com você para estabelecer uma comunicação, para no final vocês serem amigos. Então, ele sempre, acho que eu consegui responder, né? Então, o foco dele sempre foi esse, de ele sempre não só passar mensagem, mas ele se relacionar com a pessoa, conversar, jogar a conversa fora. Porque o que ele mais fez com os discípulos foi conversar. Amém. E a forma que eles se comunicavam é igual com todo mundo? Ou com cada pessoa eles se comunicavam de maneira diferente? Cada um diferente. Muito diferente. Eu dei o exemplo da mulher samaritana. Quando você vê aquela conversa que eles tiveram, você não vê aquela mesma conversa com ninguém. Quando ele ia falar com Nicodemos era o mestre da lei. Quem era Nicodemos? Nicodemos era o professor dos professores. Então ele ensinava, os judeus que iriam ensinar os judeus. Então ele era o maior dos mestres, ele era o maioral de todos. Ele não era o maioral do sinédrio, era o maioral dos mestres.
Então ele tinha um conhecimento absoluto ali para poder ensinar os outros. E aí quando ele vai conversar com Jesus, Jesus conversa com ele como um mestre do mesmo nível. Do mesmo nível. Então ele fala numa linguagem que ele não falaria talvez como mulher samaritana. Porque se ele falasse com mulher samaritana, primeiro porque ele era samaritana. Então eles não tinham os ensinamentos que os judeus tinham. Eles eram excluídos, apesar de serem da mesma linhagem. Eles eram excluídos. Outro porque ela era mulher. A mulher também não era ensinada da mesma forma que os homens eram ensinados. Então se Jesus fosse falar da mesma forma que falou com Nicodemos com a mulher, aí que ela não entender nada. Ela pegava o balde dela, botava na cabeça e igual um maluco louco, doido, que deixa o cara sozinho desse no poço, né? Vai lá, vai pegar água lá não, tô maluco, ele é meio doido, não bate com ele não. Né? Não ia dar comunicação, não ia dar certo. E se ele falasse assim com Nicodemos, você pensa que é, isso aqui é, não, ele soube estabelecer uma comunicação com cada tipo de pessoa. Então ele sabia a forma com que ele se relacionava com cada pessoa. Então, por exemplo, até os discípulos, né? Quando você vê ele conversando com Pedro, que seria o apóstolo Pedro, ele é mais pesado, ele é mais punk com Pedro. Por quê? Porque Pedro também era pesadão. Então, se ele fosse muito malemolência com Pedro, talvez Pedro não aceitasse, talvez não reconhecesse, não sei. Mas ele sabia que com Pedro era diferente, com os outros discípulos também era diferente. Ele tratava as pessoas de acordo com a forma com que a pessoa deveria ser tratada. Não como, é interessante isso, que Jesus ele trata as pessoas como elas têm que ser tratadas, não como elas querem ser tratadas. Né? Então ele não trata as pessoas da forma que elas esperam ser tratadas. Ah, não, eu quero que Jesus me trate assim. Não, ele falava com a pessoa da forma que ela precisava ouvir. Tanto que Pedro, ele tenta ser amoroso com Jesus de uma certa forma, mas ali, na intenção do coração de Pedro, já era uma coisa que não estava ligada ao ministério de Jesus. Quando ele fala assim, Jesus, não, você não vai morrer não, ninguém vai deixar você morrer, não sei o que e tal. E aí Jesus olha para ele e simplesmente fala, atrás de mim, Satanás. Né? Então, Jesus não tratou Pedro da forma que Pedro achou que tinha que ser tratado. Ele tratou com Pedro da forma que Pedro deveria ser tratado. Então, ele se relaciona com as pessoas de formas diferentes. Então, hoje ainda, ele se comunica conosco de formas diferentes. Então, ele fala com a Kéter de um jeito, comigo ele fala de outro jeito, com a Sara fala de outro jeito. Então, para cada pessoa, um tipo de conversa diferente. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele vinha, para trazer a mensagem daquilo que Deus ele tinha para aquele tempo e que ia gerar, assim, para o resto das gerações, tanto que está aí até hoje, né? E assim, quando ele vinha trazendo, ele falava de forma diferente, se portando e mostrando como era o posicionamento de uma pessoa que era de Jesus. Porque querendo ou não, ele era de Jesus. É difícil colocar Jesus numa comparação, né? Mas... É porque Jesus é Jesus. Então, e assim, de uma pessoa que ela precisava se posicionar, como Abraão se posicionou, de ir se relacionar com Deus, de pegar e ter uma amizade com Deus de verdade, né? Porque Deus ele não simplesmente desceu do céu, mas ele mandou o anjo do Senhor, que logo era Jesus, para poder ir lá e sentar com ele e conversar junto com mais 2 anjos, certo? E assim, ele foi ensinando algo que foi se perdendo com relação com o passar dos tempos, né? Porque já os judeus eles não tinham mais a visão que Abraão tinha. Eles eram parentela de Abraão e tal, mas eles não tinham o mesmo pensar, a mesma forma de se relacionar com Deus, nem chegou parecido, né? Porque eles começaram a andar como se fosse só mais alguma coisa, sabe? E aí quando Jesus ele veio exatamente para mostrar o contrário daquilo que eles estavam fazendo, não é isso? É só pra, sabe, pra confirmar aquilo que eu estava pensando aqui. É isso mesmo, né, tio? É isso mesmo, porque Deus estabeleceu a lei, certo? Então ele comunicou a lei. Eu preciso me relacionar com esse pessoal, o que eu vou fazer? Então eu vou ensinar para eles, mostrar para eles a forma com que eu quero que eles façam. Então Deus escreveu a lei numa tábua, 10 mandamentos em tábua de pedra, e depois ainda fez Moisés escrever. Depois não em pedra, né? Depois ele fez as outras leis em papiro e tal, mas fez depois de outro jeito. Mas escreveu, comunicou tudo que ele queria, a forma com que o povo vivesse para se relacionar com ele.
E aí, aquilo foi passando para o povo, e tinha que ser comunicado isso o tempo todo. Então tinha que ser repetido isso o tempo todo. E é engraçado que hoje em dia na igreja as pessoas ficam bravas quando fica repetindo as coisas. Né? Se Deus mandou repetir para que ninguém se esquecesse, para que todo mundo, um tinha que comunicar para o outro. Então Deus comunicou para Moisés comunicou para o povo, e o povo tinha que comunicar um para o outro. Foi essa a regra. Deus passou para Moisés ensina o povo. Aí Moisés ensinou o povo, ensinou Josué ensinou o povo. Então todo mundo tinha que passar a informação para o outro. Só que, como você disse, a informação foi se perdendo. Sabe o telefone sem fio? É mais ou menos o telefone sem fio. Por quê? Porque muito se falava e pouco se fazia. Eu queria muito comunicar falando, mas eu não queria comunicar fazendo. Né? Como chama aquele ditado? Faço o que eu falo, mas como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas não faço o que eu faço. É isso. Aí era muito disso, né? Porque eles tinham que ensinar, eles tinham que comunicar a lei falando e fazendo. Então o pai ensinava os filhos, então o pai tinha que ensinar o filho fazendo e falando. Só que o pai falava e não fazia. E aí a regra ficou só no falar. Então vamos repetir. Tanto que os judeus têm muitas partes da lei que eles sabem de cor e outras partes que eles não sabem, porque são as mais faladas que eles lembram. Então se você pegar um judeu hoje, apesar de ter a obrigação de saber de cor, ele não sabe. Até o cristão, que deveria saber só 2, não sabe, né? Só tem que memorizar 2, também não sabe passar. Né? E aí as coisas vão se perdendo. Tanto que chegou um ponto que Deus falou assim: agora eu vou parar de me comunicar com vocês por 400 anos. Então assim, eu vou parar de falar com vocês, porque não adianta falar com vocês. Parou por aqui. Quando Jesus vier, alguém vai vir antes dele para começar a preparar de novo vocês. E ficou 400 anos sem ninguém se comunicar. Um silêncio total. E aí veio João Batista começou a comunicar de novo. Só que diferente. Começou a falar das coisas que já eram faladas, mas agora de um jeito diferente. Porque eles precisavam fazer tudo de novo. E não faziam tudo de novo. Eles permaneciam do mesmo jeito. E aí Jesus veio com qual preocupação? Em mostrar para eles que tudo aquilo que Deus comunicou para eles no passado, eles tinham que fazer. E não era complicado. Era só fazer. Então Jesus veio exatamente para mostrar na prática como se fazia. Então, como você disse, ele veio para ser Jesus, para ser Cristo, para que nós não pudéssemos imitá-lo. Então ele veio fazendo para que nós imitássemos ele. Nós ouvimos as palavras que ele disse, mas nós também temos as palavras que ele disse de forma produzida, ou seja, ele fez exatamente o que ele disse. Então quando você vê a forma com que ele se comporta, é exatamente o que ele falava para a gente fazer. Então dá outra face, eu dou outra face, tá maluco? Ele deu, ele sofreu calado. Vamos falar de perdão, você tem que perdoar. Quantas vezes? Perdoa aí, meu filho. Que às vezes tem gente que faz conta, né? 70 vezes 7, 1900. Já sei, já perdoei 3 vezes, então já vai se distraindo. Não, ele falou aquele número lá é um número, tipo, dá pra você perder de conta, você perder a conta. Eu fiz a conta disso aí, e aí deu lá o resultado, não lembro agora. Mas aí quando eu tava lendo, ele falou assim, 70 vezes 7. Então cada vez que a pessoa pegar de diferença, tem que perdoar ela 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, vai indo até o final. Chega um momento que não dá, porque todo mundo machuca, né? Tem uma sacadinha nesse número com essas 90 aí, mas quando a gente for falar de ensino, eu falo com vocês. Tá. Tem uma sacada muito legal desses 70 vezes 7 aí, sobre perdão, porque ele fala exatamente, quando ele fala desse 70 vezes 7, ele fala exatamente do perdão de Deus sobre Israel, que Israel estava perdoando o seu próximo. Então, quando a gente falar de ensino, a gente fala sobre isso daí. Fica para a próxima. Mas ele veio exatamente para comunicar de forma completa, 100%. Porque quando você vê, ele falava assim sobre os fariseus tinham que ensinar o povo. Então, vocês ensinam errado. Se você parar para pensar, a maioria das coisas que os fariseus ensinavam estava correta. A maioria, não tudo. Porque eles só repetiam a lei. Certo? Por que está errado? Por quê? Porque eles acrescentaram muita coisa errada que Deus não falou, ou seja, está inventando por Deus. E outra, eles falam, mas não fazem. Então Jesus veio para comunicar de forma completa. Então eu falo e eu faço. Então imita.
faz igual eu faço. Se você for igual a mim, você me agrada. É difícil falar dele, eu tô me sentindo constrangido, porque a gente fica falando dele e ele fica olhando. É chato falar da pessoa, a pessoa fica olhando pra você assim. Mas, basicamente é isso, ele veio, né, para isso. Veio exatamente para nos mostrar como fazer. Então a gente te imita, né? Dá até feliz, né? Ele veio para ensinar e mostrar como faz, exatamente para a gente poder trazer de volta aquela essência lá no começo. Quando Deus criou o homem para se relacionar, o homem fugiu do relacionamento. Jesus veio para restabelecer o relacionamento. Então ele comunica isso. Eu quero você de volta. Amém. Eu tenho uma pergunta muito legal. Presbítero, você tem o dom de ensinar, certo? Vai atropelar de novo a entrevista, né? Olha aí. Você é mestre, você ensina. Fala pra gente como é que foi quando você descobriu, você falou, nossa, cara, Deus me capacitou pra isso. E se você, por exemplo, como é que foi esse tempo? Você sempre teve essa paciência, porque ensinar exige paciência. Porque as pessoas não... elas não têm... Ninguém raciocina da mesma forma, ninguém aprende da mesma forma. Então, assim, como é que foi pra vocês se comunicar com cada um, para você ensinar cada pessoa de uma forma diferente? A gente está rindo aqui porque na hora que ela falou paciente, todo mundo aqui deu risada. Porque todo mundo deu risada. Você conhece ele há mais tempo, né? Eu não. Não, mas ele é muito paciente, em nome de Jesus. Mas assim, bom, Deus deu esse dom, né, de ensinar. Dom ministerial a gente não pede, né? Deus dá até a gente nascer, então dá tempo de pedir. Quando você pensa em pedir, já foi, né? Já deu, né? Já era. Aí, mas eu gosto, eu amo demais. E quando eu percebi isso, cara, foi assim. Acho que não teve o perceber, as coisas foram acontecendo. Quando eu era pequeno, eu acho que eu falei isso na última aula lá para vocês. Eu era pequeno, meus pais, as pessoas me contaram isso depois. Porque eu montava grupo, tinha 5, 6 anos, eu montava grupo com as crianças da rua, eu botava papel na mão deles e ensinava um monte de coisa para eles. Eu fazia uns grupinhos e ficava ensinando as coisas para eles. Eu soube disso depois que eu fui crescido. Na escola também, eu sempre montava os grupos lá e eu não estudava direito, Deus me perdoa. Eu já pedi perdão, mas de novo. Eu não estudava muito na escola, mas eu pegava matéria fácil. Então eu pegava mais fácil que os outros e ensinava os outros também. E aí meus pais, eles sempre foram do Ministério de Ensino, isso já era da família. E aí eu fui meio que obrigado a participar do Ministério, tipo o que seus pais fazem com vocês, né? Eu lembro que quando eu entrei no Ministério de Ensino, até hoje eu lembro, eu sou ruim de memória, mas eu só lembro. Eu lembro disso, mãe. Eu lembro disso. Eu estava no sofá da sala fazendo alguma coisa, ela estava no sofá, falando no telefone com meu pai no telefone. Eu soube da história depois, mas foi mais ou menos assim, que a pessoa que era secretária do ensino não ia participar mais. Se mudou e tal, eles ficaram sem ninguém queria ajudar, não sei o que e tal. Ela só veio ela falando assim pra mim, não, o Felipe está aqui, ele falou que vai ajudar. Aí eu olhei pra minha mãe assim, até hoje eu lembro disso, eu olhei pra ela. Sim, eu estou ajudando. Mas eu não posso falar não, porque minha mãe era punk, bicho, minha mãe era... Você não vai ajudar? Vai na pracinha buscar um graveto lá. Aí eu buscava lá, aí ela acabava, eu tinha que buscar a vara ainda. Mas aí comecei a ajudar na secretaria as coisas, eu gostava de fazer. E um dia faltou uma professora. E a mesinha que eu ficava era no fundo da sala. Então todas as aulas que tinham no ensino, na sala principal, eu assistia todas as aulas. Então eu tinha que ficar na mesa assistindo todas as aulas. Um dia faltou o professor. Aí liguei pro meu pai. Eu estava falando, pai, faltou fulano de tal. Que aula que é? Aula tal. Já viu essa aula? Já, umas 3 vezes. Então dá aula aí. Dá aula aí, tá bom. Eu abri o armário, peguei o plano de aula, tinha tudo lá. Fui lá, coloquei na mesa e dei a aula. E a aula foi boa. Todo mundo entendeu. Eu fiquei nervoso pra caramba, mas funcionou, deu certo. E aí eu entrei e comecei a dar aula a partir dali. E aí a partir dali eu comecei a me preparar mais, né, para fazer as coisas. Mas não foi no dia que eu percebi, foi as coisas foram acontecendo. Eu não percebi que o meu chamado era esse até um certo ponto de maturidade.
mas as coisas foram acontecendo, Deus foi me direcionando para esse ministério. Tanto que ele foi me focando nisso daí. Até porque tudo que eu faço na igreja eu acabo ensinando de um jeito. Não tem jeito. Você vai para a comunicação, ensina a fazer as coisas. Vai não sei o quê, ensina a fazer não sei o quê. Ensina a fazer não sei o quê. Então você tem que ensinar. Faz parte do chamado. É assim. E o bom é que assim, comunicação e ensino caminham juntas, porque a forma de você ensinar está ligada diretamente à forma de comunicar. Se você sabe comunicar direito, você consegue ensinar direito, você consegue obter uma resposta do aluno. Então, você tem que... Jesus é o maior exemplo, você é o maior exemplo disso, né? Eu fico olhando Jesus. Aí, é difícil. Aí, ele ensinava e comunicava de forma perfeita. Perfeita, não tinha ninguém igual. Nem vai ter ninguém igual. Então, você pega ele como exemplo para tudo. Comunicador, ele é exemplo. Pastor, ele é exemplo. Você vai pegar como evangelista, ele é o maior exemplo. Você vai pegar como mestre, não tem ninguém igual. Profeta, ele profetizava. O que mais falou sobre o fim dos tempos foi Jesus, não foi nenhum outro profeta. Mas não foi João, não foi João, foi Daniel, também não foi Daniel, foi Jesus. Foi Jesus que falou. Então assim, ele absolutamente tudo que você vê de maravilhoso que Deus deu à igreja, Jesus tinha absolutamente tudo. Então, quando você comunicação e ensino caminham juntos, porque para ensinar você tem que comunicar, e tem que comunicar direito. Então, é óbvio que assim, quando você vai aplicar a comunicação no ministério, na igreja, você tem que ter um preparo técnico, porque até isso foi Deus quem deu. Quem criou a ciência foi Deus. Porque se você pensar na gravidade, quem estudou a gravidade é a ciência, mas quem criou a gravidade foi Deus. Quem criou a relação tempo-espaço, quem estudou a ciência, mas quem criou o tempo-espaço foi Deus. Se você vê a rotação da Terra, a distinção de valores biológicos, quem criou isso foi Deus. Então a ciência estuda o que Deus já criou. Então Deus não só criou a ciência, mas criou fundamentos das quais a ciência nem conhece ainda. E todo dia que a ciência vai aprendendo coisas novas. Então, para você comunicar o reino de Deus, é claro que você precisa se preparar. Mas o maior preparo para você comunicar o reino de Deus é aquilo que o Espírito derrama sobre nós. Então, assim, se ele tinha, sem fazer curso nenhum, é porque ele tinha uma capacitação sobrenatural. Não significa que, está vendo, Jesus não fez curso, também não vou fazer. Não, não é isso. Eu vou me preparar. Mas tudo eu vou fazer para a honra e glória de Deus. Então, Deus, eu preciso me preparar para comunicar as coisas do teu reino. O que eu vou fazer? Deus vai te direcionar. Vai colocar uma pessoa para te ensinar, vai te mostrar um curso, uma faculdade, alguma coisa. Não precisa se preparar. Por quê? O próprio Jesus, ele falou isso, que nós faríamos coisas maiores que o que ele fez. Então, em tudo que ele fez de maravilhoso, ele nos deu capacitação no Espírito Santo para que nós façamos maior. Então, nós vamos buscar o que tem de melhor lá fora para trazer para Deus aquilo que é bom, é claro. Então, o que tem de bom lá fora, você vê, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, quando eu comecei a aplicar a comunicação na igreja, foi porque a igreja não tinha. Eu sempre gostei de publicidade, essas coisas, né? E eu via muitas marcas fazendo propaganda para muita coisa que não presta, só que fazendo propagandas maravilhosamente incríveis. E eu via a igreja falando de Jesus fazer umas coisas horríveis. E aí eu falava assim, poxa, foi quando eu comecei a pensar, vou falar um negócio aqui que pode até virar polêmica, mas vou falar. Quando eu comecei a pensar a igreja como empresa, porque para você aplicar marketing e publicidade na igreja, você tem que pensar desse jeito. Então eu pensei assim, poxa, a nossa empresa oferece o melhor produto que existe na Terra, né? Então assim, eu tenho o melhor produto, a melhor empresa. Poxa, como é que a propaganda dos outros que não tem um produto tão bom pode ser melhor do que a nossa? Não pode. Não pode. Se tem que comunicar o que é bom, tem que ser bom também. Aí eu falei assim, Deus, eu preciso fazer uma coisa boa para falar da igreja. Aí incrível porque aí ele foi dando as coisas, porque eu lembro que em casa eu não tinha computador. Eu queria aprender a fazer as coisas para fazer para a igreja, porque tempo não tinha celular para fazer. Vou fazer no Canva, vou fazer no Flipboard, vou fazer no Instagram. Mas essas coisas não, meu irmão, né? Na raça. Mas tinha cartaz de igreja que era na mão, só colava o lambi-lambi no poste. Não tinha essas ferramentas que tinha hoje. Aí eu tinha uma vontade muito grande de comunicar as coisas da igreja, fazendo bem feito. E aí,
estava em casa um dia, meu pai chegou assim, ô filho, eu e meu irmão de filho, para não confundir isso não. Aí eu, ô filho, eu vou comprar um computador para você, qual que é o melhor? Eu gostei da pergunta. Aí ele mostrou na época, ele mostrou um compact na época. Era o que tinha de melhor aqui no Brasil. Eu falei, nossa, vou ganhar um compact. Só que as ferramentas que eu queria usar não tinha no compact. Tinha um computador que hoje é muito popular, na época não era. Que era o Apple, o iMac. Só que era um negócio fora do comum, não tinha como comprar um negócio daquele. E aí, de repente, alguém me deu uma revista da Apple sobre a iMac. E eu vi o computador, e os programas que tinha no computador. Eu falei, meu Deus, eu precisava disso aqui. Só que eu não manjava essas coisas ainda. Eu falei assim, eu nem orei. Eu não sabia que se eu orasse exatamente, especificamente por aquilo, Deus me daria. Eu não sabia disso. Aí eu pensei assim, Deus já me deu, Deus já fez meu pai me dar um compact, tá bom, um dia eu vou ter um desse. E eu não orei, não fiz nada, mas meu coração doía, ardia por aquele iMac, que eu precisava daqueles programas, daquele computador. E aí um dia meu pai chegou, eu vi um computador aí diferente, mas é muito caro. Eu, qual que é, pai? Aí me mostrou exatamente o que eu queria. Aí ele falou assim, mas é muito caro, mas se eu pudesse eu dava isso para você. Então tá bom, né? Aí as jesuicidências, né? Quando ele ia comprar um computador, ele fez uma outra venda maior, então ele teve possibilidade de comprar um computador mais caro. Ele me chamou, vamos na loja, vou comprar um computador hoje. Vamos. Aí fui fazendo um caminho diferente. A gente começou lá para a região do Oscar Freire lá, na cara pra caramba. Eu falei, vai fazer o que aqui? Quando ele parou um carro bem longe, a gente foi andando, quando eu olhei na loja da Apple. Ai meu Deus. E aí Deus deu aquele computador. E aí eu comecei, aí pronto. Aí ele me deu o computador. Como ele me deu o computador, não podia me dar curso. Então eu não podia aprender a fazer as coisas. Aí eu falei, tá bem, eu vou ligar esse negócio para fazer. Aí liguei o computador, abri o programa e comecei a fazer as coisas. E as coisas foram. Eu comecei a fazer as coisas. Porque eu queria fazer. E ele começou a me capacitando para fazer as coisas sem que ninguém me ensinasse. Eu comecei a fazer. E comecei a fazer as coisas para a igreja de um nível que a igreja não tinha. Porque Deus me deu isso para comunicar. Porque o meu desejo era comunicar o reino. Porque eu queria que a igreja fosse reconhecida como algo bom, como algo de qualidade. Porque na minha cabeça não é porque as coisas eram ruins. Porque eu acreditava o seguinte: se é para Deus, tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, é um coração sincero e uma oferta perfeita. Quando você junta as duas coisas, não tem como você não mover o coração de Deus. Então, um coração sincero e contrito e uma oferta perfeita que você coloca, Salomão foi assim. Um coração tão puro, num pedido tão puro, e uma oferta que ninguém nunca entregou. E aí Deus viu tanto um coração puro quanto uma entrega sem precedentes. E quando a gente faz isso para o reino, a gente move o coração de Deus para que Ele nos dê mais, para a gente poder fazer mais. E aí o tempo foi passando, as pessoas foram se agregando, as coisas foram acontecendo, e a gente começou a crescer onde eu estava lá e começar a criar uma nova forma de comunicar. E hoje a gente está vendo esse padrão em um monte de lugar. Então assim, nós desejarmos comunicar o reino de forma da qual o reino merece, Deus merece. Quando a gente deseja dessa forma, Deus nos dá ferramentas, capacitação, nos dá estratégias, nos dá desejo, nos dá tanta coisa, só porque a gente quis fazer o que Ele quer que nós façamos. Então, às vezes as pessoas olham para as coisas e dizem assim, a minha igreja é tão pequenininha, minha igreja tem tão pouca gente, não dá para fazer as coisas assim. Dá para fazer. Porque não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho do ministério. O que importa é o quanto você deseja que as pessoas conheçam o Jesus que tem dentro daquela igreja. Então assim, o quanto você deseja fazer é o quanto Deus derrama para você fazer. Então, você quer coisa de qualidade, Deus te dá. Você quer capacitação, Deus te dá. Tudo que você quer, Deus vai derramar sobre você quando você se prontifica a fazer para Ele. Tio, hoje em dia
as pessoas elas têm a mania de falar muito difícil, sabe, na hora de falar de Jesus, falar de uma forma onde muitas pessoas elas não entendem. O Senhor acha que devia ter uma linguagem mais de boa para que elas pudessem entender, para que elas pudessem ser tocadas por Deus, da mesma forma que Jesus ele tocou aquela mulher, a mulher samaritana naquela época? Como o Senhor explicaria isso para as pessoas que estão assistindo a gente? Porque a gente tem muito, as pessoas que estão há muito tempo na igreja, ou pessoas que convivem muito, elas têm muito crentez, né? De pegar, de falar difícil, tipo, pegar e falar assim, tudo, que não sei o que, o inimigo, e não sei o que lá, e como é que é, vaso, que não sei o que. A primeira vez que eu e meus irmãos ouviu, que não sei o que, vaso de Deus. Eu disse, menina, como assim vaso? A gente é o quê? A gente é uma planta? Não entendi, a gente tá dentro de uma planta e não entendi. Aí minha mãe teve que explicar como era, que Deus tinha explicado e tudo mais. Mas como o Senhor explicaria isso? Tipo, a forma que as pessoas, para ter uma comunicação melhor, porque Jesus ele falava de uma forma que o povo eles pudessem entender, né? E antigamente tinha aquela coisa que os judeus com 12 anos de idade eles sabiam totalmente a Torá inteira, né? Mas assim, eram coisas que eram difíceis, porque gravar uma Torá é muita coisa, gente. Em hebraico ainda. E hebraico ainda. Misericórdia. Só que hoje em dia é diferente, né? Jesus não precisou de curso, como o senhor falou, não precisou de curso nenhum para poder saber aquilo, né? Para saber aquilo que a essência que Deus ele tinha, né? Como o Senhor pegaria e ensinaria para nós a porção de pegar e falar simplesmente fácil para que eles pudessem, para que não só nós que estamos no nosso meio de mesmo propósito, mas as pessoas que elas estão para conhecer Jesus e tudo mais, como o Senhor explicaria, ensinaria a gente a forma de falar, de comunicar, de se expressar no meio disso? Isso começa de cima para baixo, né? Não que tenha uma pessoa em cima e outra embaixo, não é isso, né? Mas não existe pirâmide no reino de Deus, né? Porque Jesus fala que aquele que acha que é maior é o menor, tanto que ele fala de João Batista, né? João Batista dos nascidos de mulher, ele é o maior, só que no reino de Deus ele é o menor. Então, tipo, é nivelado, todo mundo pisa no mesmo lugar. Só que assim, como fala de cima para baixo? Porque a gente começa a receber ensinamentos e a gente já começa a receber coisa complicada. Então, você vai começando a receber uma linguagem mais complicada, você vai repassando isso para as pessoas. Eu não sei, talvez, se a linguagem rebuscada é uma forma de mostrar conhecimento, talvez, não sei, mas assim, Jesus, de todas as palavras que você ouve, você lê, né? Eu queria ter ouvido, não deu tempo. Eu nasci depois. Aí aqui, Jesus disse, Não, eu já ouvi uma vez, Uma vez eu estava lendo a Bíblia no celular, apertei o botão errado e comecei a falar. Aí comecei a falar, e Jesus disse, né? Aí, eita, nós, aí eu desliguei de novo. Eu estava no olho, né? Então ficou olhando para mim. Não fui eu, fez aquilo. Mas você vê que, você lê que Jesus era muito simples em tudo. Eu dei o exemplo de Nicodemos, que ele falou diferente com Nicodemos. Mas até na conversa com Nicodemos, todo mundo entende a conversa. Não foi uma conversa de louco, né? Os dois conversam, bate papo, fica todo mundo. Né? Vai juntar dois gênios da matemática para bater um papo e fica todo mundo. É mesmo? Só queria saber a multiplicação. Né? Não. A gente tem que saber comunicar as coisas de Deus de forma simples. Você falou do crentez. Você vai falar, e o inimigo? É igreja ou é o war? A igreja está brincando de quê? Não tem, na verdade, a gente tem que saber comunicar o reino de Deus de forma que as pessoas compreendam. Se a pessoa não entender, não serviu de nada. Porque você tem uma estrutura ministerial de tanta coisa que você prepara para a pessoa receber uma mensagem. Se ela recebeu uma mensagem e não entendeu nada, não valeu de nada. Não valeu de nada. Mas, tem um galardão, né? O que é um galardão em comparação a uma pessoa compreender a palavra? Eu acho muito mais válido a pessoa compreender e se arrepender e mudar de vida do que você ficar pensando em galardão. Vai dar um galardão. Eu nem sei o que é galardão. Galardão só está lá.
né? Aí chega lá, o que é? É batata frita, não sei. Não sei o que é, né? Mas assim, o foco não é esse, o foco é as pessoas compreenderem. Entenda uma coisa, quando Deus quer falar uma coisa com você, Ele não quer só falar, Ele quer ser compreendido. Então Jesus ele sempre falou de um jeito na qual Ele seria compreendido. Se eu vou ensinar sobre Jesus, se eu vou pregar o Evangelho, eu preciso ser compreendido, eu preciso ser entendido. Então eu preciso ter uma linguagem que se adapte a todo mundo. Então eu vou lá no meio dos rappers, né? Os caras, isso aqui, na rima, tal. É isso que te digo. Aí não vai rolar. Aí vaza. Não, chega lá e pô, seguinte, velho. Sai dessa, mano. Sai da fumaça, cara. Você quer a noia real mesmo, sem nem sair do corpo? Jesus tem uma para você, mas sem viajar. Já pensou você ter uma viagem consciente, de não fazer maldade e viver tudo que você precisa, tudo que você quer? Essa viagem existe, velho. Larga o verdinho e vem pro vermelhinho. Que o sangue que foi derramado é só o sol. Você não derrama mais o seu, alguém derramou por você. Aí você vai na linguagem. Uma vez eu lembro que nós fomos pegar umas assinaturas, uns negócios aí. A gente estava conversando com as pessoas, aí tinha uns malucos muito fora de padrão, num ponto de ônibus. E a gente estava com uma galera, umas 20 pessoas. E aí faltava conversar com aqueles rapazes, né? Aí ninguém queria ir. Eu não estava no meio da galera, eu estava só de lado, só olhando. Vai você. Aí atravessei todo mundo, a gente estava na marginal, atravessei a marginal, fui lá nos carros. Lá perto do shopping inteiro. Aí cheguei os caras, e aí pessoal, beleza? Aí todo mundo olhou pra mim. Eu falei, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Sabe o que é preconceito? Os caras olham assim. Eu sei que vocês sabem, porque vocês sofrem preconceito. Que as pessoas olham para vocês e olham vocês diferentes. As pessoas não gostam do jeito de vocês. Mesmo vocês gostando de quem vocês são, as pessoas não gostam de vocês. Pensa num cara que tudo que ele queria é amar os outros, ele viveu preconceito. As pessoas o odiaram. Já parou para pensar? Os caras, não sei o que e tal. Aí eu fui nessa linha. Esse cara é Jesus. Que ama vocês, apesar de qualquer preconceito, porque ele não tem. Porque ele também sofreu preconceito, mas ele olha você do jeito que vocês são. Não que você veste o cabelo que você tem, mas a pessoa que você é. Essa pessoa que você é, que nem quem está aqui do lado sabe. Que vocês têm cara de durão, vai lá em casa e você chora, né? Aí os caras começam a dar risada e tal. Você tem que mudar a linguagem de acordo com o público. Jesus mudava a forma de falar de acordo com o público que ele tinha, porque ele precisava ser compreendido. Então você quer falar da palavra de Deus? Pensa na pessoa que vai ouvir. Não pensa em você transmitir do jeito que você acha correto, do jeito que você acha melhor, do jeito que você acha. Não tem um jeito correto de transmitir a palavra. O jeito correto de transmitir a palavra é o jeito que a pessoa vai ouvir e compreender. Então, sabe, de que adianta eu conhecer a palavra inteira, a Bíblia inteira, ter teologia sem fim? E na hora de comunicar a teologia, eu queria falar termos técnicos com as pessoas. Vamos falar sobre paracletologia. Sobre o quê? Sobre paracleto. Paracleto. Né? Paraqueto onde? Nem falando eu estava, já estava quieto, você que veio me provocar. Né? Não, vamos falar sobre o Espírito Santo. É mais fácil. Vai falar termos técnicos. Eu não sei nem falar essa palavra, por aí já que eu vou passar vergonha, eu não sei nem falar isso aí. Vamos falar sobre batalha espiritual. O cara já mora no Capão Redondo, já me tira tudo que é lugar. A pessoa de batalha com ele, eu quero já para baixo da cadeira. Não, vamos falar o seguinte: vamos falar de vida de santidade e de você sempre estar pronto a perceber as coisas que estão acontecendo ao teu redor e estar pronto para orar pelas coisas. Não é mais fácil de entender? Não é? Então assim, o importante é a pessoa compreender a noção dele, não ela conhecer a técnica sobre. Você quer ensinar a técnica? Deixa a pessoa crescer, você ensina lá na frente. Você quer comunicar o reino? Fala de forma simples. Fala que a pessoa precisa ouvir, o que ela precisa ouvir.
Isso que é bom de você ser direcionado pelo Espírito. Porque quando você é direcionado pelo Espírito, você comunica como o Espírito comunica. É legal porque assim, quando a gente fala sobre o falar em línguas estranhas, é você falar em línguas que você não conhece, mas o Espírito usa essa linguagem para ele falar o que ele quer. Então ele ora por você nessa linguagem que você não conhece. Mas isso não precisa acontecer só em línguas estranhas. Por que isso não pode acontecer no português também? De você ser um instrumento para falar exatamente o que o Espírito Santo quer falar através de você. E se o Espírito é tão simples, você acha que ele complicaria na hora de conversar com alguma pessoa? Mas nunca. Aí também vale a pena a pessoa que está comunicando voltar lá para o início. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: por que a pessoa fala complicado? Porque ela vai crescendo, e depois ela vai querer que as pessoas acompanhem aquele nível dela. Na hora de comunicar com quem está começando, lembra lá de trás. Até Deus fala isso numa profecia para Israel: lembra lá de trás. Olha lá para trás, lembra de onde você saiu, lembra de onde Deus te tirou. Se alguém falasse com você desse jeito, você entenderia? Não, então não fala, poxa. Fala mais fácil. Uma pessoa mandou um negócio no Instagram, né? A pessoa manda direto as coisas. Quando tem profecia no Instagram, eu recebo um monte. Aí tinha os caras, todo dia eu recebo uns vídeos lá. Aí tinha um cara falando uns negócios lá. Ele é um bom teólogo, mas ele falou um negócio bem complicado. Aí eu expliquei para a pessoa o que ele estava falando. Aí a pessoa perguntou: mas ele não podia falar assim igual você me explicou? Mas é questão de escolha. Então assim, não precisa complicar, não precisa facilitar. A Bíblia, a linguagem da Bíblia em si, ela já é bem complicadinha, né? Tem várias versões de Bíblia. Tem uma versão de Bíblia que se você ler, você não entende nada. Tem outra que você lê, você entende bem melhor, mas assim, nem todo mundo sabe que tem diferença. Às vezes a pessoa chega na igreja com uma Bíblia na mão e fala assim: nossa, que complicado, por que você não usa outra? Que outra? Tem mais de uma Bíblia? Porque nós desejamos que a pessoa ela compreenda as coisas. Então, uma linguagem simples leva a pessoa a compreender. Então, o objetivo é a pessoa compreender as coisas. Então, não complica. Não complica. Você aprendeu? Muito bom você aprendeu. Sabe bastante? Muito bom você sabe bastante. Bom para você. Agora, você vai lá ensinar para a pessoa do jeito que ela precisa aprender, do jeito que ela vai entender. Se precisa jogar fora um pouquinho, guarda na caixinha um pouquinho que você tem, para você ficar bem simplesinho, para falar para a pessoa fácil. Porque Jesus deixou toda a sua glória para falar com a gente. Se a gente não conseguir ajoelhar para conversar com uma criança, a gente está achando que a gente é maior do que ele. Basicamente, na atitude, é isso que nós fazemos. Na minha atitude é exatamente isso. Porque se Jesus deixou a glória dele para vir falar com os seus pequeninos, por que eu não posso deixar um pouco de mim para falar com as pessoas? Na minha atitude, eu estou me achando maior que Jesus. Porque Jesus ele pode abrir mão da glória dele, mas eu nunca abri mão do que eu aprendi. Não, está errado. Está errado. Se eu não aprendi, se eu recebi isso, tudo que nós já recebemos, nós recebemos para a gente ter um conhecimento, não para complicar a vida de alguém, mas para facilitar a vida deles. Então a pessoa está chegando, a gente está num programa que todo mundo vê. A gente tem aqui na igreja cultos que todo mundo vê. Né? Tá em tudo quanto é lugar. Se você está assistindo a gente aí, não sabe, a gente tem podcast, tem culto no YouTube, tem um monte de coisa. A nossa linguagem aqui é uma linguagem muito simples. É uma linguagem simples, porque o nosso objetivo é que as pessoas compreendam. Tanto é que a gente até conversa entre a gente aqui, né? O pessoal fala: falei complicado. A gente sempre se preocupa com isso, né? Deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Aquela palavra ficou complicada, então as pessoas vão usar outra. Porque hoje a história é bem assim. Aquela palavra você dá uma trocadinha. Pai, eu não entendi o que o senhor falou. O que tem a ver? Não entendi. Sabe, assim. O senhor está falando difícil, pai. Porque a nossa preocupação é exatamente essa: ser compreendido. Então não faz sentido. Mas desliga tudo, apaga a luz, vamos embora. Não faz sentido fazer tudo isso se a pessoa não entender. Porque a gente precisa de toda uma estrutura. E uma pessoa entender, for salva, mudar completamente a vida dela, e ela for para o céu, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Uma só, porque a pessoa, vocês vão de festa, não gosta? A pessoa ser promoter. Quem evangeliza é promoter, você sabe disso, né? Não? Porque quando você evangeliza, você começa uma festa. Porque a pessoa aceitou Jesus, você começa uma festa no céu. Como é que é o nome? Promoter.
O monte era cara que queria festa, que já era festa. Entendeu? Vamos fazer uma festa, vamos evangelizar então. Quer ir pra festa? Tá vendo? Foi chamar você na sua igreja. Quer chamar os jovens para evangelizar? Fala assim, vamos para uma festa? Tem comida. Usa a frase que eles vão ir. Vamos evangelizar! Vamos evangelizar! Ai, tô com dor. Ai, minha mãe tá me ligando. Mãe, me liga. Quem é minha irmã? Vou contar a segunda da minha irmã. Minha irmã, ela mandou mensagem pra mim. Vê, me liga. Eu, oxi, que é isso? Me liga. Deu ruim, né? Aí eu vi. Quem foi, Juliana? Não, é só pra eu falar que eu tô indo embora daqui. Não, tá bom, tô indo já. Tá, tchau. Minha mãe já me usou. Então, assim, você quer... Aí os jovens vão escutando evangelizar nessa situação. Garoto, quer ir pra uma festa? Quero. Aí é pra evangelizar. O impostor, você não quer ter festa. Festas dos céus. Não tá resolvido. Vamos lá, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, o objetivo é a gente comunicar para a pessoa entender. Então, precisa fazer piada? Faça uma piada. Precisa brincar? Brinca. Se não puder brincar, não brinca. Mas, assim, use as ferramentas que você tem. E se você não tem, ora, porque Deus vai dar. Amém. Você tem mais alguma pergunta, Cat? Não. O senhor tem algum conselho para dar para o pessoal que está assistindo a gente? Conselho? Algum conselho sobre comunicação, que é o que a gente está falando, né? Conselho. Muito genérico. Um conselho. Alguma coisa, tipo, para falar para ele. Sobre um conselho para você que está em casa. Se você já conhece Jesus, comunique Jesus. Fale dele. Porque assim, se você assiste uma série que você gosta, a primeira coisa que você faz é comentar com alguém. Então você fala assim, eu assisti uma série, não sei o que e tal. Só que a série não mudou você igual Jesus muda. Então assim, o que Jesus fez por você foi muito mais do que a série fez. Não é? Então, tenha o mesmo ânimo de falar de Jesus, de comunicar Jesus com as pessoas, como você faz de uma festa, de uma série, de um filme, de qualquer coisa. E você que não conhece Jesus, comunicação estabelece você falar e você ouvir. Então ouça quando alguém for falar de Jesus. Porque se você já tem um conceito seu sobre Jesus, sobre a igreja, espere a pessoa falar o que ela tem para dizer. Porque às vezes, talvez o seu conceito não seja tão correto assim. Às vezes você entendeu a mensagem de uma forma incorreta. E se você parar para ouvir, você vai poder ouvir a mensagem de uma forma mais correta do que você ouviu na primeira vez. Então, se você já é de Jesus, comunique Jesus. Se você não é de Jesus, deixe as pessoas falarem de Jesus para você tirar a conclusão só depois. Porque você falar que não gosta de uma comida sem experimentar, é problema. Porque depois você vai comer, nossa, que maravilhoso! Né? Então, um bom exemplo disso, minha filha foi na casa da minha mãe, a avó dela, né? E aí, minha mãe fez uma torta de legumes. Bem grande. Ela fez uma torta de legumes para a Gabi. E ela tinha mais 3 filhos. E ela fez, né, mãe? Torta para a Gabi. Aí. Não pode isso, tio. Aí fez uma torta desse tamanho de legumes para a Gabi. E aí. Estou comunicando. E aí. Não é ciúmes, não, eu quero uma torta só para mim. E aí. Tio, egoísmo não. É foda. E aí. E também não é gula, porque eu dividiria, mas a torta seria minha. E aí, a Gabi, minha filha, olhou a torta, aí veio com aquele preconceito: nossa, torta de legumes? Tá bom. Aí deixou a torta e foi lá pra fora. Aí ela falou: rapaz, eu tô com fome, toma a torta. Aí eu quero comer outra coisa, uma torta. Aí passou o tempo. Aí eu fui comer um pedaço da torta, meu irmão comeu, meu irmão comeu, minha mãe comeu. E tudo no fundo da torta, era assim. Aquele preconceito, ele é um cara que é do mundo, né? Ele sabe uma coisa na igreja, que ele não gosta da igreja, mas depois ele vê outras pessoas na igreja felizes e bem, e vendo muito bem e fica. Aí de repente a Gabriel falou: pai, dá um pedaço pra mim. Aí experimentou. Nossa, é boa, né? É boa. Aí comeu um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, quando tiver um pedaço da forma sozinho, sem ninguém ver. Aí voltava com um pedaço do bom. E às vezes você está com preconceito porque você viu algo que você não gostou, ou tinha um preconceito a respeito da torta, e
você não quis experimentar a torta. E você está perdendo de se alimentar de uma torta que é muito boa. Né? Tudo bem que ele não é torto, mas a gente fala da torta. Então assim, experimente a torta. Deixa a pessoa comunicar, ouça primeiro. Depois você tira suas conclusões. Se você permanecer com a mesma opinião, tudo bem. Você tem o direito de escolher entre Jesus ou não Jesus. Até porque Deus deu essa opção para nós. Mas deixa alguém falar com você. E aí você tira suas conclusões só depois. É isso. Amém. Tio, muito obrigada pela sua participação. O senhor vai voltar para falar conosco. Graças a Deus, gente, ele vai ser o nosso convidado novamente. Mas aí é mais pra frente, aí vocês vão descobrir, tá bom? Ele vai voltar para falar um pouquinho mais com a gente. Não sobre isso, mas sobre outros assuntos. Mas sobre o ministério que Deus chamou ele para realizar nessa terra, tá bom? Tio, muito obrigada. A gente está muito ansioso para quando o senhor for voltar, tá bom? Sugestão. Põe um Kit Kat aqui na mesa quando eu voltar. Você que acompanha cobre isso. Quando eu voltar tem que ter um Kit Kat ali. Já pensar nisso, tá, gente? Gente, muito obrigada por vocês terem assistido a gente até agora. Que vocês possam compartilhar essa mensagem, levar para que mais pessoas possam conhecer mais de Jesus. E eu acho engraçado que no dia que me entrevistaram, eu falei exatamente isso, que eu imaginava Jesus aqui no meio. E aí a decoração de Férias de Jesus, onde Jesus está? Aqui no meio. É muito incrível essas coisas, né? Mas então, Jesus é o cara que você tem para se comunicar. E ele deseja falar com você. E como ele disse, se abre para ouvir. E mesmo que você já tenha muito tempo, que já conheceu Jesus e tudo mais, se abra mais uma vez para ouvir. Porque muitas vezes a gente está acostumado com aquilo que é a mesma comunicação. E muitas vezes ele está querendo mudar o jeito de se comunicar, porque os tempos mudaram também. E aquilo que ele tem para realizar nas nossas vidas tem se renovado a cada dia. Então se abra para o nome de Jesus, amém? Um beijo, até o próximo sábado às 11 horas. No YouTube vai subir o nosso programa terça-feira às 11 horas da manhã também, tá bom? Compartilhe para geral e